Capítulo 2 da Lei de Adoração, parte 3, tópico Politeísmo. Perguntas 667 e 668. Pergunta 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sob a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e deste então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Pergunta 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão de uma crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o vulgo não lograra compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um deus, e por sua morte lhes rendiam culto. 603. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora da condição da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem com potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o dos espíritos. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantinham intencionalmente pelos que nisso tinham interesse. Eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, a passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e déspidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra, vindo iluminar o mundo com a sua luz divina. O cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza, orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos. São diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do ministério, enquanto para a religião essas manifestações
eram fenômenos miraculosos. Para os incrédulos, sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feita à luz meridiana, o espiritismo encoismado das ideias supersticiosas que ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza.